Boa tarde a todos. Nós vamos dar início a mais uma sessão clínica do Hospital Procardíaco. E, como de hábito, eu queria passar alguns informes. Nossa programação científica semanal se iniciou ontem com a inauguração de uma sessão de ortopedia no hospital. É uma sessão nova que o hospital está abrindo. Na realidade, o potencial que o hospital tem em receber doente traumatizado em relação a acidentes domiciliares não é pequeno. E ontem a sessão de ortopedia se iniciou com um protótipo desses acidentes, que é a fratura de fêmur. Essa sessão de ontem foi coordenada pelo Dr. Marcos Brito, teve uma presença de fisioterapeutas, médicos da unidade clínica, ortopedistas do hospital e de fora do hospital, com a apresentação do Dr. Marcos Brito, seguida de uma discussão de um caso clínico e algumas ponderações em relação a alguns aspectos clínicos, onde a equipe da unidade clínica teve oportunidade de participar de uma forma bastante efetiva. Essa sessão ela terá a frequência quinzenal, o próximo tema, eu não sei exatamente assim, o tema exatamente qual é, mas vai falar da avaliação do desportista para avaliação de atividade física. O tema não é exatamente da forma como eu estou falando, mas versa a respeito desse assunto. Na próxima sexta-feira, nós teremos mais uma sessão da Sexta Consciência, e desta feita o setor que vai apresentar é a Clínica de Insuficiência Cardíaca. Então, sob coordenação do Dr. Marcelo Montera, o tema vai ser miocardite em adolescente, que terá o Marcelo Montera como coordenador e apresentador, e Dr. Evandro Tinoco Mesquita, doutora Rosa Célia, Dr. Arnaldo Rabichovski e Dr. Carlos Eduardo Rochite como debatedores. Nós vamos ter duas sessões em sequência da insuficiência cardíaca, e essa primeira vai ser sobre miocardite em adolescente. Eu queria também parabenizar aqui o Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Procardíaco, na pessoa do seu chefe, Dr. Cláudio Tinoco, que obteve um prêmio de melhor trabalho brasileiro a ser apresentado no Congresso da Sociedade de Medicina Nuclear e Imagem Molecular, que vai ser realizado em Denver, nos Estados Unidos. E esse trabalho que fala sobre a redução dos resultados inconclusivos na avaliação da embolia pulmonar, usando a cintilografia de ventilação e perfusão com o SPECT-CT, a experiência de um hospital terciário. Então, mais uma vez, o Cláudio trazendo essa contribuição científica para o hospital. Eu queria deixar aqui os parabéns da Coordenação de Ensino e Pesquisa e do hospital como um todo ao Serviço de Medicina Nuclear. Mais alguns dois curtos informes para falar sobre os nossos processos de certificação. O primeiro deles é o processo de certificação do acidente vascular cerebral, que a gente passa por uma nova visita agora no dia 8 de junho, essa visita é uma visita de recertificação, onde nós seremos reavaliados não só do ponto de vista de todo o trabalho que já vem sendo realizado, como de algumas propostas de inovação que o hospital também vem desenvolvendo. Então, no dia 8, nós teremos essa visita. E o último informe, antes de passar efetivamente para a apresentação da sessão clínica, é a respeito do nosso programa de certificação também via JCI, do programa de insuficiência cardíaca. Esse é um novo programa de certificação que, na realidade, visa
obter uma excelência na nossa qualidade assistencial nos pacientes admitidos com insuficiência cardíaca. Nós devemos ser visitados entre novembro e dezembro de 2016, e o hospital está passando por todo um processo de preparação. É lógico que o trabalho que a equipe do Dr. Marcelo Monteiro e do Dr. Alexandre Siciliano fazem no hospital já é um trabalho de excelência assistencial, mas para sermos certificados pela Joint Commission International, é preciso que nós cumpramos alguns requisitos básicos do ponto de vista processual. E é fundamentalmente isso que nós estamos documentando para que possa ser, então, apresentado e avaliado pelos avaliadores da Joint Commission. Esse processo ele já está em curso. Nós já estamos incluindo o paciente no programa de insuficiência cardíaca, então é possível que alguns de vocês, médicos assistentes, recebam contato dos médicos do programa de insuficiência cardíaca, justamente para poder introduzi-los dentro desse novo modelo assistencial. Bom, a nossa sessão de hoje, então, ela vai ter como tema a obesidade e a abordagem sobre novas perspectivas. Eu queria chamar para moderar essa sessão o Dr. Paulo Dutra, que vai tecer alguns comentários iniciais e apresentar, então, a nossa apresentadora, a doutora Diana Santini. Paulo, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, doutor André. Obrigado pelo convite por estar aqui com vocês hoje. Eu vou tentar moderar um tema que para mim é muito espinhoso, que é a obesidade. A gente sabe que a obesidade, na cardiologia especificamente, ela caminha junto com vários fatores de risco de desenvolvimento da doença coronariana, da doença cardiovascular em geral, especificamente as doenças do coração, as doenças da aorta, as doenças de vasos cerebrais e a doença de vasos renais, além das doenças periféricas. A obesidade, para o cardiologista em si, quando a gente vai examinar um paciente obeso, já é uma grande dificuldade. Na realidade, às vezes, pouco a gente consegue examinar e a gente precisa ter à mão muito mais exames de imagem que os cardiologistas de formação gostam muito de ver, mas depois do exame clínico. Como a obesidade, na realidade, ela é epidêmica, e eu acho que mais do que nunca a gente precisa de especialistas que tratem como se essa síndrome, que não parece só ser uma vontade dos pacientes em querer emagrecer, nem um vício de querer comer. E por isso eu me sinto confortável em apresentar a doutora Diana Santini, que vai nos colocar sobre as novas técnicas de tratamento da obesidade. Doutora Diana, por favor. Prazer recebê-la aqui hoje. Agradeço a presença de vocês, ao doutor Paulo, que eu sei que veio no esforço. E eu acho muito importante abordar esse tema, porque a gente precisa fazer alguma coisa. É uma epidemia, e vocês que são cardiologistas e clínicos vão ter que lidar com o problema. E eu preciso mostrar para vocês que a abordagem em relação à obesidade está mudando. 2 pontos importantes. Ela é uma doença crônica, e eu preciso encará-la como doença crônica, e eu tenho alteração biológica, e eu preciso tratar envolvendo drogas e medicações, em algumas vezes, para atuar nessas alterações biológicas. Entender o problema é fundamental para a gente fazer alguma coisa. Só que a dificuldade vai um pouco mais além, porque a gente depende que o paciente seja ativo no tratamento. Eu converso com ele, eu motivo, eu inicio uma estratégia de dieta, de atividade física, algumas situações de medicações, e ele precisa sair do consultório e fazer a parte dele. E aí vem o aspecto mais difícil, que é a gente gerar essa mudança de comportamento no paciente. Como é que a gente vai fazer? Você tem que encantar ele de alguma forma. Você tem que motivar ele a sair dali e falar, não, eu vou fazer e, de fato, cumprir.
E aí o nosso papel é de criar esse compromisso com ele. Ó, você vai voltar tal dia, você vai chegar desta forma, eu quero se estabelecer metas para ele. E conversar com ele sobre as alterações fisiológicas, para que ele, entendendo o processo, não se culpe tanto. O paciente obeso, ele se martiriza, ele fala, poxa, eu não consegui fazer a dieta, se sente culpado, fracassado, e isso faz com que ele nunca mais volte a você. Quando você expõe para ele as dificuldades, e que não é só um problema de sem vergonhice, e que existe um problema biológico, e que a gente vai atuar nesses problemas, ele aceita mais essa situação. Então, como o próprio Dr. Paulo comentou, ela afeta as pessoas de várias formas, leva a diversos problemas, alterando a qualidade de vida. Geralmente, a gente tem um componente de ansiedade e depressão muito importante, porque isso gera aquele comportamento de comer sem controle, alteração de mobilidade, compromete o sono, gera dor nas articulações, compromete a fertilidade, ou seja, a maioria dos pacientes que vêm procurar até fala, olha, eu vim aqui porque meu rendimento caiu. Eu não estou conseguindo mais fazer, ter aquele desempenho e aquela qualidade no meu trabalho. A maioria das pessoas que tem um nível intelectual, executivos, boas formações de profissionais, eles vêm com essa queixa, qualidade de vida. Ou é aquele paciente que já desenvolveu uma doença, ou uma complicação secundária à obesidade, como a doença cardíaca, diabetes, câncer, osteoartrose. Hoje, depois do cigarro, o principal fator de risco no mundo para câncer é a obesidade. Não é terapia de reposição hormonal, não é nenhuma substância, nenhuma medicação, é obesidade. Então, tem até algumas propagandas da OMS, do INCA, em que depois de parar de fumar, você precisa controlar o peso para você não desenvolver nenhum tipo de câncer. E os cânceres relacionados à obesidade são múltiplos. Pâncreas, mama, testicular, câncer de próstata, câncer de colo de útero. Quase todos os cânceres mais prevalentes que a gente tem hoje estão relacionados à obesidade, exceto tireoide. Tireoide não tem tanta relação com a obesidade, muito mais as substâncias que estão envolvidas no meio ambiente. E se a gente pegar as estatísticas que estão presentes na literatura, desde 1980, a prevalência de obesidade dobrou. As pessoas elas estão mais pesadas. Com o passar dos anos, a gente vai ganhando peso. Basta comer 20 calorias a mais por dia para você, no final de um ano, estar acima do peso. Quem consegue controlar 20 calorias? 20 calorias é muito pouco. O próprio processo de envelhecimento fisiológico vai fazer com que a gente ganhe peso. E o que a gente tem que fazer? À medida que o tempo vai passando, o nosso comportamento para o controle de peso tem que se intensificar. Se com 20, 30 anos eu comia tranquilamente, no fim de semana apertava um pouco a dieta, eu emagrecia, depois com 40, 50, você já não consegue o mesmo resultado. É muito comum o paciente falar, olha, eu sempre controlei o peso, depois dos 50, não consigo mais. Nenhuma dieta funciona para mim, o que está acontecendo? Tem alterações biológicas envolvidas nisso. A complicação da obesidade, eu não vou entrar em detalhe, mas isso aqui é só um corte de tomografia para a gente ver que o excesso de gordura ele está em todo o corpo, inclusive em volta do coração. Teve uma aula que eu dei há pouco tempo sobre diabetes, que eu falei de gordura epicárdica, e alguns cardiologistas comentaram, isso existe? Existe gordura em volta de todos os órgãos. E hoje o que a gente mais está vendo é a gordura em volta dos órgãos do abdômen e do tórax. Essa gordura que está em volta dos órgãos era um pouquinho diferente da gordura periférica. A gordura em volta dos órgãos, que a gente chama de gordura central abdominal, ela tem uma capacidade de produzir hormônios muito maior. E são hormônios pró-inflamatórios, que estão ligados à resistência insulínica, às doenças cardiovasculares, às doenças como diabetes, que a gente vê hoje em dia. Então, a gente precisa tratar a obesidade como um todo, mas eu não consigo uma medicação que atue só na gordura central ou só na gordura periférica. A gordura ela é um grande tecido, um grande órgão endócrino metabólico, é o maior órgão do nosso corpo capaz de produzir hormônios que atuam à distância. E a gente tem que tratar a obesidade como um todo. Ou seja, quando eu faço uma dieta e perco peso, eu não perco peso de um local, eu quero perder só a gordura do quadril. Não, eu vou perder a gordura como um todo e ela caminha, ela anda. Ou seja, se eu fizer uma cirurgia de lipoaspiração
e tirar a gordura periférica do abdômen, eu não resolvo o problema metabólico do paciente. Porque a gordura que vai gerar as alterações metabólicas são a gordura que estão em volta dos órgãos dentro da cavidade abdominal. E aí esse paciente, depois de um tempo, vai ganhar peso de novo. E a gordura anda. Como em volta daquela área que ele fez a cirurgia de lipoaspiração, ela tem uma fibrose, ele vai começar a ganhar gordura no tronco, na parte de cima. Ela vai caminhar, ele vai começar a desenvolver uma alteração, uma deformidade do aspecto físico dela. Bom, e o que a gente tem em relação à perda de peso? Esse é um estudo famoso, que é o Look Ahead, que foi um estudo que gerou uma grande frustração com a questão do peso. Por quê? Esse estudo ele queria provar que, quando eu mudava o estilo de vida do paciente, eu diminuía o risco dele ter doença cardiovascular e desenvolver diabetes. E aí, o que aconteceu no Look Ahead? Os pacientes do grupo controle começaram a imitar o grupo interventivo, começaram a mudar comportamento igual o grupo interventivo. E o estudo foi interrompido por futilidade. Ele falou o seguinte, olha, não teve diferença, não vou nem continuar. Por quê? Perdeu-se o controle do grupo controle, os pacientes começaram na sala de espera, pô, você está mais magro, você está fazendo o quê? Ah, estou fazendo isso. E aí você começou a não ter uma avaliação fiel em relação a isso. Mas os bons resultados são interessantes. O que aconteceu? Aqueles pacientes que, logo nos primeiros meses, dentro do primeiro ano, perdeu mais peso, ele continuou perdendo mais peso ao longo de 4 anos e foi uma perda de peso maior. Então, de alguma forma, iniciar uma perda de peso mais rápida gera um resultado melhor a longo prazo. Talvez porque você motive mais os pacientes, talvez porque caracterize ser um bom respondedor a algum tipo de dieta ou medicação. O fato é que tem vários trabalhos que mostram, não só o Look Ahead, que perder muito peso no início é melhor do que perder pouco. Bom, a gente conseguiu demonstrar com o Look Ahead diminuição de pressão, diminuição de risco cardiovascular, mas o papel central, que era diminuir mortalidade, ele não respondeu. Mas foi um estudo de 4 anos, e a intervenção era metformina, ou placebo, ou mudança intensiva de estilo de vida. As taxas de redução de comorbidade da cirurgia bariátrica é muito interessante e muito significativa. É uma opção fantástica para o tratamento da obesidade, mas ela não é para todo mundo. Não são todos os pacientes que têm condições de uma cirurgia bariátrica, que têm critérios para isso e podem. Mas se a gente for olhar a melhora de vários fatores de risco nos primeiros 2 anos, depois de 5 a 7 anos e 10 anos, a gente vê uma taxa muito boa. Quanto mais tempo passa do procedimento, da intervenção, seja ela medicamentosa ou cirúrgica, maior a chance do paciente voltar àqueles problemas. Então, o que significa? Que quanto mais eu me afasto do momento da intervenção, maior a chance do paciente voltar ao problema. O que significa isso? Isso é comportamento de doença crônica. Eu não posso tratar a obesidade pensando o seguinte, bom, quando você perder seu peso, emagrecer, chegar na sua meta, a gente vai parar. Alguém trata hipertensão com uma medicação e quando o paciente chega na meta, suspende o remédio? Alguém trata diabetes e quando o paciente controla a glicose, suspende o remédio? Então, como que a gente vai querer tratar uma doença crônica e depois que ele atingir a meta, eu suspender o remédio, a intervenção, seja lá o que for? Esse conceito que eu acho que a gente tem que passar para os pacientes. Quando eu passo liraglutida, que é uma injeção, o paciente fala, doutora, eu vou ter que usar para a vida toda? Bom, pode até ser que não seja este remédio, mas você vai ter que tratar desse problema para a vida toda. Isso é uma doença crônica. E como toda doença crônica, ela tem um caráter de não ser curativa e de ser progressiva. Ou seja, a cada ano que passa, a doença vai piorando. Ela vai ficando mais difícil de tratar, você vai desenvolvendo, no caso aqui, um ganho de peso cada vez maior, uma resistência maior às medicações, aos remédios, etc. Então, colocar isso para o paciente faz com que ele se conscientize do problema e tenha paciência de encarar e entender o problema que vai ser para a vida toda. Então, esse é o ponto mais importante. Por quê? Porque 90% dos pacientes que fazem uma dieta ou que perdem peso em algum tipo de programa, acabam voltando peso. E não faz menor sentido aqui para nós médicos, principalmente vocês que são cardiologistas clínicos, tratar a obesidade por um período de 6 meses e depois o paciente ganhar peso. É melhor nem emagrecer. Porque quando eu faço uma dieta e perco peso, o metabolismo basal diminui. E aí vai ficar mais difícil ainda, ele vai ganhar mais peso depois. Eu vou discutir isso com vocês sobre essa questão do equilíbrio.
O nosso peso corporal, ele é identificado por um set point. A gente tem uma marca no cérebro, no hipotálamo. O hipotálamo é o grande sensor desse peso. À medida que você vai ganhando peso, é como se ele fosse fazendo um reajuste, uma adaptação, uma mudança desse set point. E ele entende que esse ponto é o ponto dele de equilíbrio. E ele vai fazer tudo para manter esse peso e equilibrar o gasto energético com a ingestão de alimentos. O que acontece? Se eu começo a fazer uma dieta com redução de calorias, o que ele vai fazer? Bom, eu tenho que manter o peso. Eu vou diminuir meu metabolismo e vou aumentar, estimular a fome e o apetite. E, naturalmente, sem perceber, o paciente come mais. Tem um estudo recente interessante que fala que a cada 1 quilo de peso perdido, leva a um aumento de ingesta de 100 calorias por dia. Então, o paciente não percebe, mas ele come mais. Por quê? Porque o corpo quer manter. Isso aí são genes que a gente selecionou ao longo de anos para preservar a espécie. O problema é que agora a gente precisa mudar esse set point. Não tem nenhuma terapia, nada que hoje a gente tenha capaz de fazer esse ajuste assim, não. O seu peso é 60. Vamos fazer de tudo para manter ele pare de ter fome, pare de comer quando ele começa a ganhar peso. Pelo contrário, não é isso que acontece. Então, esse desequilíbrio, né, da regulação energética que a gente tem que intervir. Bom, e aí, quais são os fatores que estão relacionados a esse ajuste, esse equilíbrio? A obesidade ela é regulada por uma série de hormônios que são produzidos em toda a parte do corpo. E todos eles vão atuar exatamente no hipotálamo. Aqui tem poucos hormônios para falar para vocês, mas eu posso listar uma lista grande de hormônios produzidos no intestino, no tecido adiposo, no músculo, no pâncreas, no estômago. Todos esses hormônios, eles vão atuar no hipotálamo, levando a um consumo aumentado de alimentos, principalmente alimentos calóricos, e diminuindo o gasto energético. A irisina, ela é uma substância que é produzida quando a gente faz exercício. Eu tenho estudado bastante irisina, porque eu recebi uns 3 trabalhos para revisar, falando de irisina, e a gente tem uma perspectiva grande disso vir para o mercado daqui a um tempo. Quando a gente faz exercício, a gente aumenta a produção de irisina. A irisina ela melhora o metabolismo mitocondrial, ela atua no músculo, melhora a resistência insulínica, e há a possibilidade de a gente sintetizar farmacologicamente a irisina e o paciente tomar o comprimido e ter os efeitos benéficos do exercício. Eu ouço essa informação até com um certo arrepio, porque eu jamais aceitaria dar um remédio para o paciente para provocar os benefícios do exercício, ao invés de fazer ele se mexer e se exercitar. Mas isso é uma perspectiva que a gente tem no futuro, do ponto de vista farmacológico. E aí eu poderia perguntar para vocês o seguinte: quanta informação o paciente precisa ter sobre a fisiopatologia da obesidade? Será que os clínicos precisam compreender essa complexidade no manejo da obesidade? Será que o paciente precisa compreender tudo isso? A resposta é sim. Quanto mais eles entendem sobre o problema, maior é a possibilidade deles serem bem-sucedidos, perder peso e manter o peso perdido. Porque esse é um ponto importantíssimo. O que eu quero no meu tratamento é fazer o paciente manter a perda de peso a longo prazo. Se eu não conseguir fazer ele manter a perda de peso a longo prazo, eu não estou tratando direito. Eu não estou conseguindo o meu objetivo. O meu tratamento tem que ser desafiador a ponto dele conseguir a longo prazo. Não é 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos, 20 anos. Os melhores trabalhos em termos de controle a longo prazo que a gente tem são da cirurgia bariátrica, quando o paciente é um bom respondedor. Mas mesmo a bariátrica, tem pacientes que depois de 10, 15 anos ou até menos, começam a reganhar peso. Ontem mesmo atendi uma paciente que operou há 5 anos, estava perdendo peso, e de repente começou a ganhar assustadoramente. Falou, opa, estou preocupada, porque agora eu já operei, o que mais que eu vou ter pela frente? O problema é que a gente não opera e não cura o processo biológico e fisiopatológico. Ou seja, existe alteração lá no hipotálamo, bioquímico, para o controle do apetite e da fome, que quando eu faço a cirurgia, eu não resolvo. Obesidade, gente, é uma doença neurológica, com implicações metabólicas. Eu tenho distúrbios de neurotransmissores, eu tenho alteração de sensibilidade de receptores hipotalâmicos que controlam a ingestão do alimento, a fome, o apetite
e o gasto energético. E para piorar a situação, além da gente ter uma seleção genética ao longo dos anos e essas alterações neurológicas centrais, a gente não tem o componente ambiental para ajudar a gente. Nós vivemos num ambiente obesogênico. Tudo favorece para que a gente ganhe peso, progressivamente, numa velocidade cada vez maior. Aqui mesmo a gente tem um monte de carboidrato ali no final da sala, quer dizer, todas as confraternizações, o prazer, o tratar bem, está relacionado à comida. Aí, às vezes, o pessoal até brinca comigo assim, pô, você vai oferecer salada para as pessoas? Não, você vai oferecer o que dá prazer. O que dá prazer? É gordura e carboidrato. Ninguém vai oferecer proteína, né? Ah, vem aqui numa casa, vamos comer um ovo, um peru. Ninguém faz isso. As pessoas oferecem o que é palatável, o que dá prazer. A gente tem no nosso cérebro uma memória. É um sistema de recompensa ativado quando a gente tem prazer. Então, se eu como carboidrato, gordura, eu fico satisfeita, eu fico feliz. Isso cria uma memória no cérebro e ele, toda vez que ele ficar ansioso, nervoso, irritado, ele vai querer aquele carboidrato, aquela gordura, para aquela sensação de felicidade que ele tem. Então, esse é o sistema de recompensa que a gente não consegue mudar. Com muita alteração em termos de farmacologia, de mudança de estilo de vida, talvez sim. Como é que a gente vai corrigir esse ambiente obesogênico? Aí isso é um processo de cada um. Envolve educação, envolve exemplo. Isso tem que começar dentro de casa, nas escolas, nas universidades, nos sistemas de saúde, no hospital. A gente tem que ter exemplos aqui dentro do hospital de uma condição de vida mais saudável para promover saúde e controlar o peso. Os alimentos que mais dão a sensação de saciedade, pelo incrível que pareça, vocês podem até não concordar, são os alimentos ricos em água. Por isso que as verduras e legumes, por terem um componente grande de água, são os alimentos que têm uma densidade energética menor e é o que dá mais saciedade. Quanto mais calórico o alimento for, mais vontade você vai ter de comer mais progressivamente. Então, para vocês entenderem como o processo de controle de consumo de alimento, ele é complexo. Então, isso é um ponto que eu quero destacar para vocês que são clínicos. Não é uma coisa simples, tipo, olha, toma vergonha na cara, faz dieta, porque você precisa emagrecer. Não, eu tenho alteração biológica, eu tenho alteração hormonal. E eu tenho, hoje, medicações que podem atuar nesses sistemas. Existem medicações já no Brasil e medicações que estão para vir, que vão melhorar esse controle, que vão atuar no centro, no hipotálamo. Eu preciso ajudar esse paciente a emagrecer quando eu vejo que tem critério e indicação para isso, com medicações que atuam no hipotálamo. Vai ter aquele paciente que é só uma falta de educação, e aí eu consigo educá-lo e ele emagrecer fazendo dieta e exercício. Isso existe. Então, a medicação não é para todo mundo. Mas vai ter aquele outro paciente que já tentou fazer várias dietas, que está numa luta incansável e que ele precisa de uma ajuda medicamentosa para atuar nesse centro da fome e do apetite, que é a região hipotalâmica. E aí, por que eu quero fazer esse paciente emagrecer? O motivo, eu acho que é óbvio para todos vocês. Eu quero melhorar a qualidade de vida dele e todas as comorbidades associadas ao excesso de peso. Pressão, diabetes, colesterol, doença osteoarticular, etc. O que eu tenho para oferecer para ele? O tratamento da obesidade ele tem que ser um conjunto. Ele necessita de um tratamento não farmacológico, sempre, todos. O tratamento não farmacológico é para todo mundo, ou seja, é mudar estilo de vida com dieta e exercício. E eu tenho a opção do tratamento farmacológico para alguns pacientes e o tratamento cirúrgico para outro perfil de paciente. O tratamento não farmacológico, que envolve a dieta, ele também inclui mudança de comportamento. A terapia mais importante para a mudança de comportamento na obesidade é a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, que não é todo psicólogo que faz, mas é um trabalho contínuo de mudança de comportamento para esse paciente. Dieta e exercício, né? Farmacologia, a gente pode usar, inclusive, combinações de medicações, cirurgias bariátricas e até dispositivos não invasivos, como, por exemplo, o balão. Tá? Eu trouxe aqui para vocês as diretrizes que falam em relação a quais os pacientes precisam de tratamento. Então, primeiro, todo paciente que está acima do peso. Então, o tratamento para emagrecer
IMC acima de 25. Porque o paciente com sobrepeso, 27 de IMC, praticamente já caracteriza o paciente com síndrome metabólica e resistência insulínica. Se ele tiver um IMC de 27, provavelmente ele vai ter uma circunferência abdominal aumentada, e se ele tiver um fator de risco a mais, ele já tem síndrome metabólica. Então, todos os pacientes acima do peso. Acima do peso é 25. Exceto para o idoso. O idoso a gente considera 27. Pacientes que eu quero prevenir o ganho de peso, e tratamento medicamentoso eu vou indicar para quem tem um IMC acima de 30 ou um IMC de 27 com alguma comorbidade. Bariátrica. Bariátrica está indicada hoje para IMC acima de 40 ou IMC acima de 35 com uma comorbidade associada à obesidade. Tá? Isso foi, inclusive, motivo de muita crítica para o Ronaldinho, que... Foi o Ronaldinho, né? Que operou... Romário. Para o Romário, que fez a cirurgia agora com IMC de 27, 28, cujo motivo que ele quis fazer a cirurgia foi o diabetes mal controlado, com 400 de glicemia. Bom, e qual vai ser, então, na hora que a gente decide que vai tratar esse paciente, a gente precisa definir para ele e dividir com ele o objetivo. Olha, você vai chegar neste ponto. O paciente precisa saber qual é a meta do tratamento, para ele buscar aquela meta. Ele criar um compromisso com o médico é fundamental. Então, a gente vai estabelecer alguns objetivos, que pode ser estabelecer o peso ideal, ou fazer ele perder 5% do peso, ou 10% do peso. Qual seria uma perda de peso razoável ou segura? Ele perder de meio quilo a 1 quilo por semana durante um período de 6 meses é uma meta realista. Perder 500 gramas por semana não é nada demais. Dá para perder. Né? É óbvio que aquele paciente que nunca fez dieta na vida e está muito acima do peso, ele vai perder muito mais do que 1 quilo numa semana. Mas vai ter aquele paciente que uma mulher na menopausa, de 1,5 m, que já fez dieta a vida inteira, que ela vai ter uma dificuldade maior de perder 1 quilo por semana. E aí 500 gramas é uma boa meta. Né? Exercício físico é fundamental. A gente indica pelo menos 30 minutos de exercício todos os dias. Eu sou mais rigorosa, eu não falo nem 3 vezes por semana. Eu falo, a maior parte dos dias da semana. A semana tem 7, você não pode fazer menos de 4. Né? Então, quanto mais a gente puder incentivar, não é só exercício físico, mas vida ativa. Subir de escada, andar, ao invés de pegar um táxi, às vezes é um trajeto curto de 1 quilômetro. Ter o hábito de ser o mais ativo possível. Então, vocês que são jovens, a maioria de vocês, a maioria que tem condição total de subir escada. Para que pegar o elevador? Vocês podem começar a andar no procardíaco só de escada. E é esse estilo de vida mais ativo que a gente deve ter. A Associação Americana de Diabetes, ela recomenda você não passar de 90 minutos sentado. Tanto que o Apple Watch, para quem tem os aparelhos da Apple, ele avisa você, está na hora de levantar. Porque só o fato de você levantar da cadeira já te tira um pouco da inércia. Aquela coisa de ficar sentado horas e horas. Não, levanta, vai pegar uma água, vai até o banheiro e tal. É importante. Bom, eu vou falar um pouquinho de dieta, porque é o central, mas bem rápido, que aqui o meu objetivo não é ensinar a dieta. Mas o que eu acho que talvez a maioria das pessoas se pergunte, porque a gente tem uma enxurrada de informações sobre dieta, sai no Fantástico, na mídia, é revista o tempo todo, tem agora a dieta intermitente, e às vezes as pessoas me perguntam, vem cá, mas qual é a dieta ideal? Qual dieta que eu tenho que fazer? Existe alguma dieta que é superior? Tem algum benefício comprovado com alguma delas? E para o diabético, existe uma dieta ideal? Né? Aí eu peguei esse guideline da Endocrino Metabolic, que é de 2016, do ano passado, que ele faz uma avaliação, um artigo de revisão, um guideline, e ele avalia todos os estudos interventivos com dieta para avaliar qual seria a melhor dieta. Então, ele avalia a dieta low fat, low carb, de Duncan, de proteína, de baixo índice glicêmico, vegana, shakes, paleolítica, mediterrâneo, e a própria VLCD, que é a dieta cetogênica. No final, vocês têm ideia de qual que é melhor? Hã? Não, todas são boas. Quer dizer, a dieta boa é aquela que o paciente faz, desde que ela seja hipocalórica e leva à perda de peso. Eu não posso passar uma dieta para o doutor Evandro que seja igual à dieta dela. O doutor Evandro, de repente, pode me dizer assim, olha, eu sou vegetariano restrito e não como nenhuma proteína de origem animal.
Se eu passar para ele uma dieta de Duncan, ele não vai fazer. E ela, de repente, pode falar assim, não, olha, eu não abro mão do carboidrato. Se você passar uma dieta cetogênica para ela, ela fala assim, olha, eu vou morrer, porque eu não tenho como aguentar. Então, a dieta ela tem que ser individualizada e o médico ou o nutricionista ele tem que ter a sensibilidade de perceber qual vai ser aquela que vai gerar uma adesão maior daquele paciente. Né? O que é importante na hora de você fazer uma dieta? Primeiro, que o que vai modificar na dieta é a composição em termos de percentual de carboidrato, proteína e lipídios. Tá? Lembrando que 1 grama de carboidrato dá 4 calorias, 1 grama de proteína 4 e 1 grama de lipídios 9 calorias. Então, de tudo que é mais calórico, é lipídios. A dieta não tem jeito, ela tem que ser hipocalórica para fazer ele perder peso. Bom, e a outra coisa fundamental que eu tenho que garantir é a quantidade de micronutrientes. Ou seja, eu tenho que fazer uma dieta sem comprometer a necessidade de vitaminas e minerais para as funções vitais. Então, a melhor dieta, segundo o artigo de revisão do Guideline de Obesidade, é aquela dieta que o paciente consegue aderir a longo prazo. A melhor dieta é aquela dieta que o paciente faz, que ele consegue fazer desde que ela seja hipocalórica. Então, o que a gente tem hoje são muito mais mito do que verdades. Tá? Não existe uma dieta que comprovadamente é superior à outra. A gente tem alguns trabalhos favoráveis a controle do diabetes com VLCD, e controle da doença cardiovascular e hipertensão com a dieta mediterrânea, muito mais relacionadas às composições dessas dietas. Tá? Assim como também não tem menor sentido tirar o glúten para emagrecer, tá? Você está trocando um carboidrato pelo outro. Quer ver uma bobagem que o pessoal faz? Para de comer pão, que tem glúten, mas come tapioca. Se o paciente é diabético, é muito ruim, porque a tapioca ela tem altíssimo nível de índice glicêmico. Quem usar o sensor de glicose vai ver a tapioca num paciente não diabético faz um pico de glicemia de 180. Eu usei o Libre, eu vi. 180 para uma pessoa normal. Enquanto se eu fizer comer pão integral, eu tenho fibra, que vai retardar a absorção da glicose. Então, a dieta sem glúten é para o paciente que tem doença celíaca. Só que tem alguns pacientes que não têm doença celíaca, mas têm sensibilidade ao glúten. Isso é diferente. O que é sensibilidade ao glúten? Ele não tem anticorpo positivo, antigliadina, antiendomísio. Ele não tem alteração de velocidade intestinal se ele fizer uma colonoscopia, por exemplo. Ele não tem doença imunológica, mas esse paciente tem como se tivesse síndrome do colo irritável. Na verdade, a sensibilidade ao glúten de algumas pessoas, ela na verdade, a síndrome do colo irritável. Tem aquelas pessoas que comem glúten e têm sensação de distensão abdominal, dor abdominal, inchaço, mal-estar. Então, se essa pessoa tem esses sintomas com glúten, ela tem que investigar. Tá? Quem investiga a intolerância ao glúten, em geral, é o gastroenterologista, mas nada impede do clínico, ou do cardio, ou do endócrino, enfim, pesquisar. Assim como a dieta sem lactose, ela também só tem sentido se o paciente tiver intolerância. Então, esse aqui é o prato balanceado ideal. A gente recomenda dividir em 4: proteína, cereais e leguminosas, e o restante, verduras e legumes, sem suco, e uma sobremesa de fruta. Essa é a recomendação internacional para distribuição e composição de uma alimentação. Agora, entrando em farmacologia, o que a gente tem de perspectiva futura? Porque eu comecei falando que a gente tem alteração biológica e que vai ter uma grande parte dos pacientes que vai fazer dieta e exercício e vai ganhar peso. E aí eu preciso evitar que ele falha a terapia. Ou seja, eu preciso fazer alguma intervenção para atuar na alteração biológica que ele tem, que é a alteração da sensação de saciedade, de aumento da fome, apetite hipotalâmica. O que a gente está tendo hoje? A gente está vendo que tanto a farmacoterapia quanto a cirurgia, ela vem melhorando, vem aumentando o número de pacientes que estão tendo uma boa resposta, uma melhora na qualidade de vida. O que eu quero no tratamento medicamentoso, por exemplo, é aumentar a resposta e o controle a longo prazo do peso. Este é o sentido. Por isso que, se eu tratar 6 meses com remédio, não tem menor sentido, não tem fundamento. Então, quando eu dou um medicamento, eu faço esse medicamento para aumentar a adesão do paciente à dieta e exercício e prolongar ou postergar o reganho de peso dele no futuro. E esse é um trabalho
de 2007 que ele avaliou o sucesso do tratamento da obesidade em relação à porcentagem de peso corporal perdido. Então, a mudança de estilo de vida isolada, sem medicação, ela leva a uma perda de peso em média de 1 a 5%. Estilo de vida com farmacoterapia, 5 a 15%. Com a cirurgia bariátrica, 20 a 40%. É óbvio que a gente sabe, isso não é nenhuma novidade, que a cirurgia bariátrica é o tratamento que mais leva à perda de peso a longo prazo. A questão é que ela não é para todo mundo, ela não tem disponível para todo mundo. Bom, entrando no cenário de terapia medicamentosa, ou seja, eu vou incentivar o paciente a mudar o seu estilo de vida com dieta e exercício, mas eu preciso ajudar ele a aderir à dieta e exercício. E aí eu tenho as opções de medicações que eu vou dar para esse paciente. O que a gente tem no mercado? O Orlistat é uma medicação que inibe a lipase do tubo digestivo, quer dizer, da luz intestinal, que impede a absorção de 30% de gordura. Ou seja, ela provoca uma esteatorreia. Tá? O problema é que o paciente que come muita gordura, ele não é sensível à gordura. E o paciente pode ter perda de fezes sem perceber, ele pode ter distensão abdominal, ter esteatorreia, flatulência. Então, não é para todos os pacientes que você consegue ter uma boa tolerância ao Orlistat. Qual é o paciente bom para o Orlistat? É o paciente que tem constipação. Paciente constipado fica ótimo. Às vezes é aquele paciente que está acima do peso que fica tomando fibra, remédio para soltar o intestino, etc. E aí com o Orlistat ele descobre um remédio que ajuda ele a evacuar com frequência, mas que também controla o peso. E um outro ponto importante do Orlistat é fazer o paciente controlar a ingesta de gordura. Ou seja, se ele está usando uma medicação que vai levar a esteatorreia, e ele sabe que se comer aquele alimento ele vai passar mal, ele segura. Por quê? Porque se o paciente falar assim, não, eu vou comer agora gordura e está tomando há um mês, e falar, olha, não, depois da refeição não vou tomar o remédio. Você tem um efeito residual da medicação. Então, se ele tomou ontem, antes de ontem, no dia anterior, e naquela refeição ele abusar e falar, não vou tomar a medicação, não vai dar certo. Ele vai passar mal e, muitas vezes, uma situação constrangedora. Bom, a sibutramina, vocês também já conhecem, é um remédio que já tem mais de 15 anos no mercado brasileiro. Ela quase chegou a ser questionada a sair do mercado ou não, por conta do estudo SCOUT, que foi um estudo que mostrou aumento de mortalidade em diabéticos e aumento de doença cardiovascular. Esse estudo foi reavaliado e ela volta para o mercado brasileiro com uma restrição. Ela é uma medicação que precisa de um receituário B2, que é um receituário controlado, onde você dá uma via para o paciente, para a farmácia, onde o paciente ele consente o uso da medicação e diz que está ciente de que pode acontecer aumento da pressão, taquicardia, etc. e tal. Qual o paciente para sibutramina? É o paciente que não tem diabetes, é o paciente que não tem doença cardíaca, é o paciente que não tem enxaqueca. É um paciente relativamente jovem e que, se eu tiver um aumento de 10 milímetros da pressão ou 10 batimentos da frequência cardíaca, ele não vai causar nenhum transtorno para esse paciente. Ela tem uma eficácia a longo prazo, mais ou menos, ou seja, a resposta é muito boa nos primeiros 6 meses. O problema é que, quando eu avalio a resposta 2, 3, 4, 5 anos, em geral o paciente reganha peso ou estabiliza. Depois a gente tem o liraglutida, que é o agonista de GLP-1, que, na minha opinião, é o melhor remédio que a gente tem no Brasil. Por quê? Porque ela atua na alteração biológica que eu mostrei. Desses remédios, ele é a única que atua na região hipotalâmica em diminuir a vontade de comer e controlar a fome e o apetite. Nós temos no mercado americano mais essas 3 opções de medicação. Tá? Uma é o Kinexa, que é a combinação do naltrexona com a bupropiona. E aí, lá nos Estados Unidos, a bupropiona de 180 miligramas e o naltrexona de 32 miligramas. Eu não tenho experiência com isso, mas eu tenho alguns colegas que fazem manipulação. Como eu não gosto muito de manipular remédio, eu acabo não entrando muito nessa área, mas quem é o paciente para bupropiona e naltrexona é aquele paciente deprimido ou que fuma. É o paciente que tem algum grau de compulsão. Tá? Então, ele é muito bom para compulsão. A locarcerina é um inibidor da recaptação da serotonina, que é o Belviq, em nome comercial. Também tem nos Estados Unidos. Todas essas 3 medicações elas estão há 2, 3 anos nos Estados Unidos. Então, agora que os endocrinologistas lá estão começando a ganhar experiência. E a gente não tem nem aqui no Brasil, nem na Europa, nem no Canadá.
A locarcerina é um inibidor da captação da serotonina, que aumenta os níveis de noradrenalina, dopamina e serotonina. A vantagem da locarcerina é que ela é um único inibidor da serotonina que tem receptor hipotalâmico. Este é o ponto mais importante da locarcerina, porque a gente tem antidepressivos, por exemplo, como a fluoxetina, que inicialmente foi muito usada para emagrecer, mas ela não é específica de um receptor a nível hipotalâmico. Então, o que aconteceu com a fluoxetina? Primeiro, ela não é classificada como uma medicação anti-obesidade. Ela é uma medicação para depressão e que alguns pacientes, nos primeiros 6 meses, perdem peso, mas reganha. 6 meses é impressionante. 6 meses, os pacientes falham na perda de peso com a fluoxetina e voltam a ganhar peso. A fentermina e o topiramato também é uma combinação de medicação que tem nos Estados Unidos, em que eu tenho o topiramato, a fentermina na dose de 7,5 e o topiramato na dose de 32, sendo que você começa com uma dose mais baixa e vai aumentando. Qual seria a grande indicação? É aquele paciente que precisa comer para ficar mais ativo. Vocês não têm essa sensação, às vezes, de que você está meio fraco, está cansado, aí você come e você, opa, alerta. Então, este é o perfil para o paciente com fentermina e topiramato. Possibilidade de vir para o Brasil, eu acho muito pequena. Por quê? Porque aqui, desde a época do estudo SCOUT com a sibutramina, foi proibido anfetamina no Brasil, por questão de segurança cardiovascular. Então, como a fentermina é um tipo de anfetamina, eu acho que a gente vai ter um processo burocrático, longo na Anvisa, para que isso chegue no Brasil, e aí a gente não tem nem a opção de manipular, né? Esse é um dos poucos trabalhos... lembrei aqui. Esse aqui é o estudo do Orlistat, que mostra a perda de peso. Para vocês terem uma ideia, a perda de peso com Orlistat, ela gira em torno de 6%. 10% em alguns pacientes depois de 52 semanas, e no início ela é até um pouco menor. Isso aqui é o dado do estudo SCOUT com a sibutramina, falando da mortalidade, que é por isso que ele foi retirado do mercado. O grande problema, na hora que eles fizeram o SCOUT, é o seguinte: eles incluíram no estudo o paciente que não tinha o perfil para a sibutramina. A sibutramina, a gente sempre soube que a sibutramina aumentava a pressão arterial e a frequência cardíaca. Aí eles botam como paciente de estudo diabético e paciente com história de doença cardiovascular ou fator de risco. O que acontece? É ruim. O maior problema em termos de obesidade é você indicar mal o remédio. Quando você dá um remédio errado para um paciente, você vai ter efeito colateral. E aí queima o produto. E é isso que aconteceu com a sibutramina. Foi uma pena, porque era uma... Até chegar o liraglutida, na hora que saiu o SCOUT, a gente não tinha nada. Então, nós que somos endocrinologistas, a gente ficou sem nada, só o Orlistat. Porque aí tira a sibutramina, tira a anfetamina de tabela, que já era para ter saído muito antes, porque a anfetamina aumenta muito mais a frequência cardíaca e o risco de morte, e aí a gente ficou sem opção nenhuma. Até que a ABESO, que é a Associação Brasileira de Obesidade, brigou na Anvisa, fez uma série de reuniões, juntas de endocrinologistas, falou o seguinte: não, agora vamos fazer diferente. Que quando a sibutramina entrou no mercado, virou bagunça. Todo mundo pedia uma receitinha de sibutramina e tomava. E aí você perdeu o controle. Por quê? Estava na mão de uma pessoa que às vezes não entende sobre o remédio ou sobre emagrecimento, e fora os pacientes que tomavam por conta própria. Todo mundo conhecia algum farmacêutico, alguém na farmácia, e saía tomando. Então, o uso mal indicado do remédio acaba muitas vezes queimando o produto e tirando do mercado. Foi a mesma coisa com as anfetaminas. A gente não tem mais anfetamina no Brasil, uma norma da Anvisa de proibindo manipulação e comercialização. Então, a medicina mais inteligente, ela segue os princípios biológicos da regulação do peso. Ou seja, os medicamentos para a obesidade, eles precisam agir no hipotálamo para poderem ter um efeito a longo prazo. E aqui são as perspectivas futuras para o tratamento da obesidade. Medicamentos que controlam a leptina, a adiponectina e a resistina, que são produzidas no tecido adiposo. Medicamentos como o GLP-1, que já são uma realidade. Hoje a gente tem aprovado no Brasil o liraglutida, na dose que vai até 3 miligramas para tratamento de obesidade, independente ou não de alteração de glicemia. Tá? A grelina é um hormônio produzido pelo estômago, está aumentado no jejum, dá muita fome a grelina, por isso que a gente fica em jejum prolongado e acaba tendo fome. Fora outros peptídeos e hormônios produzidos no intestino, que estão em fase de estudo também, como opções e alternativas no futuro para tratamento de obesidade.
A amilina é uma substância produzida na célula beta, junto com a insulina. Hoje a gente tem, nos Estados Unidos, a amilina como forma de tratar diabetes e obesidade. Então, a gente tem injeção lá, que é insulina mais amilina, que é o paciente usando insulina com amilina, ele controla a glicemia, mas a amilina não deixa ele ganhar peso por conta da insulina. O estudo Scale foi um estudo que avaliou liraglutida em relação à perda de peso, e o que a gente tem é uma média de perda de 8% ao longo de 56 semanas com liraglutida na dose de 3 miligramas. Então, a dose, quanto maior do liraglutida, maior o efeito no controle de peso. E aqui uma comparação no paciente usando naltrexona com bupropiona versus placebo. E a perda de peso em torno de 11,5%. Esse eu acho que tem muita chance de chegar no Brasil. A bupropiona a gente já tem. Tá? A gente tem aqui bupropiona 150 miligramas, na combinação ela é 180. E o naltrexona também acho que a gente já tem no mercado em forma separada. O sistema de alocarcerina, que é um inibidor da recaptação específico da serotonina, também tem uma grande possibilidade de chegar no mercado brasileiro. E o que eu acho que não deve vir é a combinação fentermina com o topiramato. Bom, e aí o que vocês, que são clínicos, devem fazer, né? Por que você come? Será que a gente precisa estratificar os pacientes para esses agentes de ganho de peso? Sim. Um remédio ele não vai funcionar para todo mundo. Então, para resumir, o que o clínico precisa saber? O liraglutida, primeiro, o orlistat vai ser bom para o paciente constipado. Segundo, a sibutramina é para o paciente jovem, sem fator de risco cardiovascular, sem hipertensão, sem arritmia, etc. O liraglutida vai ser muito bom para o paciente diabético que precisa perder peso e para o paciente não diabético, mas que tem muita fome. A principal indicação do liraglutida é aquele paciente que tem vontade e fome de comer. Ele fala assim, doutor, eu tenho muita fome, não consigo diminuir a quantidade de comida. Esse é o paciente para o liraglutida. Fentermina com topiramato é para aqueles pacientes que precisam de ser estimulados. E a naltrexona e bupropiona é para aqueles pacientes que têm compulsão, que comem compulsivamente ou que têm algum vício alimentar. Em relação aos efeitos colaterais, o efeito colateral mais importante da orlistat é a diarreia, do liraglutida é náusea e vômito, da alocarcerina são sintomas serotoninérgicos, que a gente já conhece com os outros antidepressivos, da fentermina com topiramato são os efeitos adrenérgicos da fentermina, e do naltrexona e bupropiona, alguns efeitos relacionados à própria bupropiona, com mal-estar, cansaço, dor de cabeça, etc. Bom, lembrar também que a resposta dos pacientes são diferentes, o tratamento é heterogêneo, ou seja, se o paciente depois de um mês não teve resposta, reavaliar, ver se a indicação da medicação está certa e pensar em trocar. Então, todo o tratamento para emagrecer, assim como para diabetes, tem aquele paciente que responde bem e que não responde. E que responde mal. Então, identificar o paciente mal respondedor é importante. O problema é que a gente não tem nenhuma alteração fenotípica, que a gente olha e pensa assim, esse paciente aqui ele vai ter alteração nesse receptor e aquele não. Exemplo, agonistas de GLP-1 que a gente tem. Tem um paciente que tem uma excelente resposta, que perde 25, 30 quilos. Tem aquele paciente que com GLP-1 não perde quase nada. Eu tenho um paciente diabético que toma o GLP-1 que não perde 1 quilo, mas controla a glicemia. Então, talvez existam pacientes que têm uma alteração maior no receptor de GLP-1 ou na produção do GLP-1 do que outros. Essas alterações fenotípicas a gente não tem como reconhecer. Eu vou, então, encerrar por causa da hora, e aí abro para a pergunta, né, só para concluir, que a gente não pode deixar de estimular e do nosso papel educativo em relação aos pacientes, na mudança de estilo de vida com dieta e exercício. A obesidade ela é uma epidemia mundial e um dos principais fatores de contribuição para doenças não transmissíveis, principalmente para a doença cardiovascular. A fisiologia, a patologia do consumo de energia e aumento do peso patogênico são extremamente complexas, mas todo dia estamos compreendendo cada vez mais. Existem diversas novas modalidades de tratamento à disposição nesse momento, que propiciam não apenas a perda de peso, mas como também a manutenção do peso perdido.
E é fundamental nós reconhecermos a variabilidade da resposta do paciente a qualquer ao tratamento em particular, e lembrar que a obesidade é uma doença crônica de longo prazo. Então, a gente precisa tirar esses obstáculos, motivar o paciente em todos os aspectos. Quem quer fazer algo sempre encontra uma maneira. Quem não quer fazer, sempre arranja uma desculpa. E é isso que é o exercício. Quem quer fazer exercício, dá um jeito e faz. Quem não quer fazer, dá uma desculpa. É possível progredir sem mudanças, é impossível progredir sem mudanças, e aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar absolutamente nada. E para fechar a questão da educação, uma frase do Paulo Freire: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Então, quero propor aqui para vocês que a gente intensifique a nossa educação em relação à qualidade de vida para os nossos pacientes. Só assim a gente vai conseguir mais saúde, melhor qualidade de vida. Obrigada. Bem, eu queria inicialmente parabenizar a Diana pela excelente apresentação. Eu acho que de uma forma extremamente didática ela conseguiu mostrar para todos nós a importância do tema obesidade e de toda a dificuldade que é a abordagem nos pacientes no nosso dia a dia. Mais do que isso, eu acho que desde o início, Diana mostra a falta de competência que a maioria de nós tem em conseguir lidar com o tema obesidade. Se a gente partir da premissa que competência é uma tríade que a gente pode compor através do famoso chá, que é o conhecimento, a habilidade e a atitude, todo esse conhecimento que Diana trouxe para a gente, ele, na realidade, ele aprofunda alguma coisa que todos nós já sabíamos, pelo menos em parte. Me parece também muito óbvio que a maioria das pessoas tenham condições ou tenham habilidades, que aí eu coloco como habilidade, de poder adotar esse tipo de estratégia, seja em que nível for. E, na realidade, o que falta, como toda incompetência que se apresenta, é a falta de atitude para que essas coisas efetivamente possam ser colocadas em prática. Esse dos 3 pilares da competência sempre é aquele que mais falha quando a gente não consegue atingir algo. E foi basicamente isso, quer dizer, que Diana traz para a gente. É lógico que existem aí no meio alguns outros pratos da balança que alguns de nós pode sempre considerar, como a questão do prazer, que é aquele, talvez o primeiro grande argumento que apareça para todos nós, que, não, mas aquela pizza, mas e eu tenho uma lembrança de infância que é o cheiro do Bob's, que é um negócio que passa na minha cabeça que é impressionante. Quando eu passo na porta do Bob's, me dá vontade de entrar e tomar um milkshake, é um negócio louco. Apesar de eu não tomar, mas eu morro de vontade de tomar o milkshake. E isso traz, assim, de uma forma muito clara, a questão do aspecto psicológico que a Diana colocou, e me parece que é fundamental para a grande maioria das pessoas que haja esse controle de uma forma absolutamente obsessiva em alguns momentos, porque é preciso que a gente transponha algumas barreiras de desejo que eventualmente pode ser muito difícil. Eu tenho uma frase de um amigo meu que diz que o desejo é o braço armado do destino. E isso, em algumas vezes, realmente acontece, né? A gente tem que transpor algumas barreiras para poder atingir esses hábitos. A atividade física também não fica muito longe disso. Me lembrando aqui frases de outras situações, meio que parafraseando aqui a Diana, mas todo dia a gente tem um excelente motivo para não fazer ginástica, né? Ou porque choveu, ou porque eu estou cansado, ou porque eu tenho uma reunião. Então, todo dia a gente encontra um excelente motivo para não fazer ginástica. Os primeiros 10 minutos de ginástica normalmente são insuportáveis. Eu costumo falar que o melhor momento da ginástica é a hora do chuveiro. É a hora que você realmente se sente bem, é a hora que você está no chuveiro depois de fazer a atividade física. Eu tenho aqui algumas
algumas questões, Diana, para ser assim bastante pontual. O primeiro delas vem assim, talvez a reboque de alguns, vou colocar mitos, que eu não sei se na realidade os são, mas coisas que a gente ouve falar. E uma das dietas que teve muito em moda aí nas últimas semanas foi a questão do jejum prolongado. O jejum prolongado aparece como, me parece que mais uma das estratégias que fez não sei quantas atrizes emagrecerem não sei quantos quilos e tal. E do outro lado, vem sempre na minha cabeça aquela história: não é importante comer de 3 em 3 horas, porque você mantém o seu organismo no metabolismo alto e dessa forma você... Então a gente praticamente tem questões, eu não sei se é antagônica, mas pelo menos do ponto de vista de intervalo entre as refeições, aí sim antagônicas, ainda que eu entenda que o conteúdo dessa dieta possa efetivamente mudar. Essa é uma das questões. A outra questão que me chamou a atenção, e aí em relação ao medicamento, que eu quero abrir para a plateia também participar, é que, primeiro, eu te confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com o percentual de perda de peso usando remédio. É alguma coisa de 8%, 6%, 10%, quando muito. Se pensar num cara que pesa 100 quilos, 120, é muito pouca coisa para, eventualmente, você ter do outro lado da balança, eventualmente, uma estratégia que pode estar trazendo algum tipo de efeito colateral. Então, essa foi uma coisa que me chamou a atenção na sua apresentação. E a reboque disso, então, eu queria trazer também um questionamento que você falou que a estratégia da mudança ela é para a vida toda, mas o remédio, efetivamente, ele precisa ser para a vida toda, ou na sua experiência, em algum momento, a gente pode abrir mão do medicamento e falar, bom, agora que você já rebalanceou o seu hipotálamo, eu achei teu slide assim, muito interessante, porque também vem aquela história de que para cada quilo perdido você precisa de 1 mês de hábito alimentar. Eu não sei o que isso é mito, mas tinha aquela história, para cada quilo que você perde você precisa de 1 mês naquele hábito para poder realmente o seu organismo absorver. Então, se perdeu 5 quilos, você precisa 5 meses comendo daquele jeito, fazendo daquela forma para você manter isso. São fórmulas meio doidas, mas assim, queria saber de você esses dois aspectos. Bom, excelente. Obrigada, André. Bom, em relação ao jejum intermitente, isso também é mito. Quer ver um exemplo? Vocês devem conhecer vários pacientes de vocês que falam, não tomo café, não almoço, só janto, e são muito obesos. E passou longos períodos em jejum, ativou o sistema de economia de energia, resistência insulínica, que são obesos. Assim como vocês têm pacientes que comem de 3 em 3 horas e são absolutamente magros. Ou seja, não existe nada que prove que comer de 3 em 3 horas ou passar muito tempo sem comer contribui para a perda de peso. O que é importante é o quanto de caloria total no dia você comeu. Se você faz um jejum de 8 horas, mas come 3 vezes o que você jantaria, não faz sentido. Da mesma forma que se você come de 3 em 3 horas um hambúrguer ou um milkshake, também não vai emagrecer. Então, eu acho que essa é uma dieta da moda. Quando o paciente consegue ficar muitas horas sem comer e quando chega na comida come pouco, ele vai emagrecer. Tem gente que não consegue bater um prato grande. Para quem é beliscador e come pouco, talvez funcione. Para quem faz muito exercício, faz hipoglicemia, seria impossível. Eu teria uma dificuldade absurda de fazer um jejum intermitente. Eu não consigo um jejum de 6 horas pela hipoglicemia, mas imagina. Então, isso é mito. Tá? O importante é o quanto que você come no dia total, identificar o paciente que tem... Tem paciente que você não tem que impor, você tem que comer de 3 em 3 horas. Não, por que tem que ser de 3 em 3 horas? Isso não está provado. Tem paciente que fica muito bem só café, almoço e janta. E ele consegue aderir a uma dieta com 3 refeições por dia. Só terminar as perguntas, a outra é do remédio. Quando eu decido um remédio para o paciente, tem uma boa resposta, é para a vida toda sim. Até sair algo melhor. Por exemplo, a gente vai ter agora o semaglutida, que é o GLP-1 semanal, que tem uma resposta de peso maior do que o liraglutida. Então, provavelmente, a questão da medicação é até o paciente tolerar ou apresentar, ter alguma coisa melhor, a menos que ele vire um grande atleta. Se você identificar que é um paciente que conseguiu perder peso e mudar o estilo de vida, que você tenha garantir segurança, que ele fala assim, não, esse aí agora vai
manter. Pode até ponderar retirar o remédio. Mas como 90% das pessoas reganham, é muito pouco provável que eu tire o remédio. Posso até mudar a estratégia. Bom, não, acho que era isso. A outra foi só uma ponderação em relação ao percentual. Só para a gente poder seguir aqui, Bisac, Ricardo, lá atrás, o Luiz Antônio, a gente tem 9 minutos. Excelente Vamos lá, palestra. então. A primeira pergunta é a seguinte, em relação à questão da sibutramina e o receituário B2, né? B2. Como é que a gente faz isso? Porque Tem que receitar fazer no CRM, você tem que fazer no CREMET. no CRM, né? Você tem que fazer lá. Tá. A segunda questão é em relação à questão do uso das glifosinas e emagrecer. Quer dizer, Não indico. Não, tudo bem. Quando começou, quando chegou, realmente até você não achava no mercado porque as pessoas estavam tomando. Você não indica por quê, sabe? Eu sei que não funciona muito, mas eu queria que você falasse sobre isso. Então, as glifosinas, que são os inibidores de SGLT2, elas atuam inibindo a reabsorção renal de sódio e glicose, ou seja, você leva uma glicosúria. E aí, a glicose é calórica. 1 grama de glicose são 4 calorias. Então, para o paciente que é diabético, ele vai fazer glicosúria, ele vai perder caloria. Dá uma média de 240 calorias que ele vai perder por dia. Só que existe um limite. Se eu pegar um inibidor de SGLT2, por exemplo, Forxiga, Jardiance, se der 10 vezes a dose, tem trabalhos mostrando isso, eu não consigo, eu chego a um momento que eu não inibo mais a reabsorção de glicose. Esse limite é 80 de glicemia. Isso significa que um paciente normal, com glicemia normal e estável, eu não vou ter tanta glicose para inibir a reabsorção. Por isso que ele é seguro e não dá hipoglicemia. Se a glicose é normal e está ali próximo de 70, 80, eu não tenho que reabsorver, então ele não perde peso. E tem mais, tem trabalhos mostrando que o paciente com inibidor de SGLT2 aumenta a ingesta alimentar. Mas ele até consegue manter perda de peso prolongado, por quê? Porque o efeito da perda de peso depende da glicose. Quanto maior a glicose, maior a perda. Funciona bem. No não diabético, acho pouco provável. Tem um trabalho com canifentermina. Excelente resultado, mas usa fentermina junto. André, por favor. É só um comentário sobre o seu comentário. O médico não deve ser impositivo, que não adianta, né? O médico não é patrão de ninguém, mas deve ser convincente. Quer dizer, e não adianta que se o médico não tiver a sua própria convicção, ele não transmite isso ao doente. No sentido de que é preciso ter absoluta convicção que ele... É decepcionante, sim, perder 10% só num ano, mas é muito pior ele ganhar 10% ao ano. Quer dizer, então, se o médico está absolutamente convencido que qualquer perda é ganho, é vitória, ele transmite isso melhor ao doente, né? Se a gente já começa com um desânimo interior, não adianta dar esse remédio, não adianta fazer essa prescrição, porque no fim é 10% mesmo. Mas é melhor perder 10% do que ganhar 10%. No fim, ele perdeu 20%. Obrigado. Ricardo Vivaco. Eu complementar, Pedro, excelente, aprendi muito, mas eu pergunto, os veganos, eles têm tendência também a engordar, ou você acha que são os carnívoros que engordam mais? Depende da quantidade de carne e quantidade de carboidratos que você come. O vegano, por ser uma dieta mais natural, no sentido de mais vegetais, verduras, legumes, tende a ganhar menos peso, porque é menos calórico, né? Carne é muito gorduroso. Então, mas não tem nenhum trabalho que compara quem é vegano e quem é carnívoro. Então... Deixa eu só, ainda tem mais uma questão, assim, obrigado pelo comentário, mas assim, a minha colocação foi, lógico que eu entendo que perda de 10% é melhor, mas eu fico sempre preocupado, a minha cabeça funciona sempre no harm, eu sempre fico preocupado com dano, e aí eu não sei se medicamentos que a gente tem de pouco tempo de uso, o que isso efetivamente de médio e longo prazo pode estar trazendo, e aí é a única observação. Luiz... Bom, tem uma lá atrás e depois Montero, a gente tem 6 minutos. A Diana não poderia ter terminado a sua apresentação melhor do que essa última frase que ficou postada aí no slide final do Paulo Freire. Queria cumprimentá-la por mais essa magnífica apresentação que reúne didática e cunho pedagógico, sobretudo no que tange a mim. Eu aprendi muito com a sua apresentação, sobretudo pela sua ênfase e pela sua clareza de raciocínio. Indubitavelmente, quando o André comenta sobre chá, conhecimento, habilidade e atitude, sobretudo para os residentes que estão aqui, essa é uma premissa obrigatória na prática médica, portanto, na assistência médica, sobretudo nos ambulatórios e nos consultórios de cardiologia.
em função de que as doenças cardiovasculares crônico-degenerativas, elas aliam uma série de fatores predisponentes, onde atividade ou exercício físico regular e dieta balanceada precisam fazer parte da consulta médica em termos de recomendação, em termos de comprometimento de educação do paciente. O terceiro item da prescrição é o primeiro medicamento que vai ser prescrito. Esse é um aspecto fundamental e é muito importante que os residentes tenham isso incorporado na sua prática, no seu dia a dia. A pergunta que eu faço para a Diana, muito objetiva, é o seguinte: como é que você vê, exatamente dentro de todos esses critérios e conceitos que você muito bem nos passou, o problema da criança e do adolescente? Não só no aspecto educacional, mas da perspectiva da própria criança e adolescente interferir sobre o próprio hábito familiar. E em relação às medicações, elas são seguras para crianças e adolescentes? Obrigada, excelente pergunta. Não tem nada aprovado para criança e adolescente. Não se pode fazer cirurgia bariátrica com menos de 16 anos. Então, criança e adolescente, é muita educação, muita psicologia, muita pedagogia, e que é fundamental, tratar a mãe e o pai. Nem que seja com psicologia, com terapia. Porque é dentro de casa. Quem compra a comida? Quem faz a comida? Quem oferece? Então, não é uma doença da criança só. É de uma estrutura familiar que está envolvida. Tratar a obesidade em criança é um tratamento multidisciplinar, não só do ponto de vista do profissional, quanto do paciente. Então, tem que trazer quem faz a comida na consulta. Eu sempre peço, quem faz a comida? Então, traz a pessoa. Então, é a mãe, o pai, o cuidador, a avó, o avô, tem que participar das consultas, tem que estar ciente da situação, tem que ter um psicólogo de apoio, sim, tem que ter uma conversa na escola com os professores, educadores, porque tem escola que a criança come à vontade. Às vezes você bota na mochila uma merenda saudável, uma maçã, uma frutinha e tal, a criança volta com a merenda e na escola pega o dinheiro de mesada e compra um cachorro-quente, uma coxinha de galinha com Coca-Cola. Então, é o tratamento mais complexo, mas, ao mesmo tempo, com o melhor sucesso a longo prazo se você fizer uma boa intervenção. Então, nutrição, psicologia, médico e família inteira. Aí, junto, a gente consegue melhora. Nossas duas últimas questões, uma lá atrás, por favor. Tá. Diana, boa tarde. Uma das dietas que eu tenho visto, inclusive pessoas que se formaram comigo estão prescrevendo essa dieta, que aprenderem cursos e pós-graduações que duram uma semana, HCG. Pacientes que fazem aplicações diárias do hormônio HCG com uma dieta de 500 calorias diária. E esses pacientes perdem peso. Minha pergunta existe alguma evidência científica do HCG ou é apenas pela restrição restrita de 500 calorias diárias que faz perder o peso? Isso, excelente pergunta, uma ótima oportunidade. Isso é má prática médica, isso é charlatanismo, não temos evidência nenhuma disso. HCG é um hormônio, que é a gonadotrofina coriônica, e para você indicar este hormônio com o objetivo de emagrecer, você tem que ter estudo clínico que mostre eficácia e segurança, não temos. A gonadotrofina coriônica é produzida na placenta durante a gestação, e no início ela dá uma sensação de enjoo, perde a vontade de comer. Esse enjoo que te faz fazer a dieta. O problema é que, sabe quantas vezes o HCG aumenta o risco de trombose? Por isso que a grávida tem maior risco de trombose? 20 a 25 vezes aumenta o risco de trombose venosa profunda. Qual a segurança que você tem de dar para uma mulher jovem ou homem a gonadotrofina coriônica? Não temos. Isso é um completo absurdo. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia já se posicionou contra. Isso é má prática médica, não recomendamos, nem temos nenhuma segurança. É aquilo que o André falou, a gente não pode causar danos. Então, contraindico em absoluto a gonadotrofina para emagrecer. Bom, ela é usada na prática só para as pessoas saberem, para fertilização. O paciente vai para uma clínica de fertilidade, ele faz uma injeção para induzir a fertilidade. Essa é a indicação. Por último, mas não menos importante, doutor Marcelo Montero, por favor. Com relação à insulina, vou repetir a pergunta que fiz para você lá embaixo. De nós no consultório pedimos dosagem de insulina circulante e tendo glicemia normal. Óbvio, o cara malhando, dieta,
30 de insulina circulante. Esses doentes têm que tomar sensibilizador periférico de insulina, se isso agregaria ou não, melhorando esse de Roma ou não nesses doentes, ou não se faz isso? Ótima pergunta também, porque eu já vi muita gente fazendo. O que acontece? Ele ter uma hiperinsulinemia caracteriza algum grau de resistência insulínica, sim, e um risco de desenvolvimento de diabetes. Ponto. Ok. Bom, se eu der metformina ou sensibilizador de insulina, eu não estou atuando no mecanismo do problema. Ou seja, aquela história, o paciente tem um tumor na cabeça da Novalgina, você não está tratando o tumor. Então, não tem recomendação nem indicação disso. O que você tem que fazer para o paciente para tratar a resistência insulínica? Ele tem que fazer perder peso. Ele precisa perder peso. Se ele está fazendo exercício, ótimo, mas ele provavelmente está acima do peso. Então, qual é a melhor medicação? Se eu vou optar por medicação para esse paciente, é a medicação que faz ele perder peso. Aí, nesse caso, eu prefiro usar o liraglutida, porque vai melhorar a glicose, vai melhorar a resistência insulínica e vai ter muito melhor resposta na perda de peso, em comparação à metformina. A questão é o custo. Bom, eu queria agradecer a presença de todos, a Diana também, a excelente apresentação, a participação da plateia. Obrigada a todos. E falar que o nosso almoço de baixas calorias está à disposição.